Fala aí, pessoal. Primeiro vídeo da nossa jornada que é focado em você que trabalha no varejo, você mulher que trabalha em agência bancária, você mulher que não trabalha em banco ainda, que deseja ingressar, mas que tem o sonho de fazer carreira em Corporate Banking. Inclusive, a gente vai falar muito sobre o que é Corporate Banking. Se você não tem o conhecimento ainda, não se preocupa. Essa jornada, a jornada que ela vai ser totalmente focada em trazer para você como é possível que você chegue aonde você quiser nesse mercado, que agências são portas de entrada e nada mais, que você pode conquistar o mundo e inclusive ingressar nessas áreas que são as áreas que mais remuneram, que mais trazem propósitos, que mais têm portas de saída, que são ligadas ao atacado, ao agro. E para falar disso, eu não poderia trazer uma pessoa melhor do que a nossa professora do PEC, amiga aqui da família, de vida e da escola também, a Domênica Zenerati, que ela é Corporate Banker do Banco Pine e professora nossa do MBA PJ, e que, por sinal, ela faz uma carreira brilhante em Corporate Bank hoje no Pine, mas passou por outros bancos. Vamos falar tudo isso aqui na jornada, mas agora, nesse primeiro passo, Dô, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Acho que vai fazer um ano já que a gente começou esse projeto. Passa muito rápido. Começamos na turma 1, estamos na turma 6. Né, uma evolução, um sucesso, e eu sou muito grata por isso. E nós, mais ainda, e agora vem coisas muito legais. Vem. E a gente tá falando com vocês porque, cara, agora em março é o mês da mulher, e é o mês da gente falar com as pessoas, só que a gente já fala o ano todo com as mulheres, né? Mas agora tem aquele apelo que redes sociais, todo mundo tá focado muito em empoderar a mulher, e aqui é um papo reto, um papo muito transparente. Essa jornada vai ser uma jornada para que você consiga entender de fato como que a Domênica viveu coisas que você vive, e tem coisas que de repente a Domênica não viveu que você vive e que nós vamos abordar também, né? E para começar aqui, antes de falar de carreira, a gente tem que falar de vida pessoal, né, Du? É impossível a gente falar de um mercado de trabalho sem entender o que faz, qual que é a estrada que as pessoas precisam trilhar até chegar lá. Eu já conheço algumas histórias muito marcantes de mulheres, né, Du? Porque assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, querendo ou não, é um mercado que historicamente, nessas áreas de atacado, então quando você fala de corporate banking, private banking, só de IB, ela tem hoje uma presença feminina muito maior do que tinha. Mas ainda tem, sim, uma diferença grande em relação ao número de homens. É difícil até colocar um percentual, mas nós temos aqui uma visão que é muito nítida, porque a gente visita muitas casas. Então, a gente vê muitas mulheres, só que ainda tem um espaço muito grande a ser conquistado. E, sim, é interessante a gente falar dessa questão pessoal, porque a gente vai falar muito, mas os desafios das mulheres são muito grandes e maiores que dos homens. Então, quem é mãe, por exemplo, quem está olhando aí deve falar, Ronaldo, mas eu sou pai, tenho responsabilidade. Mas quem é mãe vive uma jornada diferente. A mulher, ela tem, inclusive, desafios mesmo sociais de firmação, de aprovação dos bastidores. A gente falou um pouquinho sobre aquela questão que traremos com profundidade, reuniões, que você fala uma coisa, mulher, e depois vem um homem que quer simplesmente falar a mesma coisa para reiterar, como se a mulher não tivesse voz. E isso ainda é uma queixa muito comum. É um processo de conquista, né? E, Dô, vamos lá, de ordem pessoal. Vamos. Antes de entrar em banco, quero entender um pouquinho o que fez você olhar o mercado financeiro. Teu início teve ali uma contribuição, teve ali a inspiração em alguém, você teve alguém que te mostrou o caminho. Qual foi o gatilho que você teve para poder olhar o mercado financeiro? Não, perfeito, Rô. Eu acho que gatilhos, né, é muito importante, porque sempre algum gatilho vai influenciar a gente pra alguma coisa, né? Eu acho que comecei tudo por histórico familiar mesmo, de meu pai ter passado por uma situação financeira muito difícil, ter perdido, né, a empresa dele, enfim. O conhecido quebrou, né? O conhecido quebrou. E aquilo é frustrante, você ver a pessoa passar por isso, né? Alguém tá dentro da sua casa, aquilo desperta um gatilho pra você que você fala, eu preciso, não quero passar por isso, eu quero poder virar o jogo, até poder ajudar, né? Enfim, até minha família. Então, eu tinha decidido, né? Ao longo disso, eu tinha 15 anos quando aconteceu, quase 15 anos. E eu pensava o que eu vou fazer quando chegou a hora de eu definir minha vida. Eu falei até pra minha mãe, eu falei assim, mãe, quero trabalhar com dinheiro, e porque eu acho que aquilo despertou na minha cabeça algo. Você talvez tenha visto que o trabalho
igual que você começou a projetar, teria salvado a empresa do teu pai, talvez, é isso? Você eu imagina acho que se eu tivesse, né, talvez já trabalhando ou num projeto que eu já tivesse sido até bem sucedida, com certeza eu poderia ter ajudado, Mas você imagina que até mesmo no caso de um banco, se tivesse um banco dado um atendimento, de repente, mais próximo ao teu pai, talvez a empresa dele tinha tido uma sobrevida. Você pensou nisso daí também? Porque eu já conhecendo você, eu sei que você buscou o mercado também, claro, pela aspiração financeira, que traria conforto para a família. Mas acho que também é uma provocação. Será que não teve alguma, até inconsciente, um gatilho de que você viu teu pai declinar numa empresa, Sim. que é uma coisa que ensina bastante, mas que, de repente, o banco que atendia ele também não conseguiu suprir, ajudar da forma que poderia. Exato. Né? E às vezes, muitas vezes também, às vezes a falta de experiência ou a falta daquela ingenuidade que a gente tem, né? E não saber, às vezes, lidar. E antigamente a gente não tinha tantas ferramentas assim como a gente tem hoje, né? Sim. Hoje a gente tem... O PEC é um exemplo disso, de dia a dia, pra gente mostrar como que né? E antigamente montar uma empresa, ser empresário, não era algo que a gente via numa cartilha, né? Hoje o aluno consegue ajudar muito, né? O empreendedor tem muito conteúdo. Hoje você pega, por exemplo, o Sebrae, tem ali, não fazendo propaganda do Sebrae, mas reconhecendo o trabalho, tem um conteúdo muito forte para o empreendedor. Então as pessoas hoje elas têm muito mais informações e mais ferramentas para conseguir trabalhar. Né? E assim, e quando a gente fala aqui de quebrar, gente, as empresas, assim, agora não tenho o número correto agora, mas o Fábio trouxe uma reunião recente, também no intuito dessa conversa, mas é um número absurdo que quebram até o 5º ano de vida, né? Sim. Então, as empresas, elas realmente precisam muito do agente financeiro e, com toda certeza, acho que você tem na tua família alguém que, enfim, que passou por esse problema. Acho que a pessoa acaba uma influência talvez tenha sido mais forte até do que se tivesse alguém de banco falando para você, olha, trabalhar em banco é bom, porque você viu na prática, né? Vi na prática. E aí chegou nesse ponto que eu falei pra minha mãe que quero trabalhar com dinheiro, e minha mãe, da inocência, falou assim, então acho que você tem que trabalhar na tesouraria e de banco. E eu, naquele momento, eu nem sabia o que era tesouraria, muito menos minha mãe talvez sabia ela o que era uma tesouraria ali, um numerário dentro de uma agência. Dinheiro. Ela não pensou naquela área que compra e vende um ativo, que faz grandes negócios, né? Jamais. E aí, eu falei assim, que banco, né? E naquela época, minha mãe, por ter sido professora, tinha conta no Banespa, virou Santander, e eu tinha, meu primeiro cartão universitário tinha sido Santander, eu falei, eu preciso trabalhar no Santander, e eu criei aquela ideia na minha cabeça, e acho que a gente, às vezes, quando bota um negócio na cabeça, a gente tem que seguir. E ali eu falei assim, é isso que eu quero. E, em paralelo, mudei pra São Paulo, eu sou de Mogi das Cruzes, né, grande São Paulo, e mudei pra cá, e eu precisava trabalhar, uma amiga minha me arrumou um emprego na Receita Federal, e a gente sempre tem que começar, né, porque a gente vê muita gente falando assim, quero já começar num banco, a gente sempre tem que começar do começo difícil ali, né? Muito raro quem já entra direto, né, numa área legal e vai ser super bem sucedido. É um processo, né? Então eu numerava processo, Rô. Eu fazia procuração, eram umas coisas assim, bem estagiária mesmo. E aí, num belo dia, uma das estagiárias passou no Santander. Eu falei, eu não acredito que você passou no Santander. Eu quero passar no Santander. Uhum. E ela falou assim, não, eu levo o seu currículo e tudo mais. E a área que ela tava era uma área mais financeira e não era o que eu queria, porque eu queria tesouraria. Eu achava que meu mundo tinha que ser aquilo que eu botei na cabeça da minha mãe. E aí eu li, né, e antigamente funcionava muito os currículos enviados para site, diretamente para site. E foi quando eu olhei e falei assim, olha, preciso me inscrever aqui, porque se você, eles falavam assim, se você for muito bem na prova, você pode escolher a área que você quer entrar. Olha que bacana, então na época o LinkedIn não tinha... Não tinha. O LinkedIn estava começou em 2011, foi um pouco antes disso, né? 2010, correto? 2010. Então, LinkedIn não existia ainda aqui no Brasil, bem dizer. E você tinha... Os sites eram muito fortes. Eu lembro que a HSBC, Citibank, eles tinham assim... Eram sites para cadastro de currículo muito mais... Várias etapas você fazia ali dentro. Era muito diferente do que é hoje, né? Sim, muito. E nessa época, dependendo da tua pontuação naqueles testes iniciais, você poderia escolher qual área que você queria ter uma entrevista, caso você fosse chamado. Então, você poderia fazer uma entrevista na área de crédito direto, você poderia fazer a tesouraria, você poderia fazer em N áreas, né? E aí
porque como eu tava na Receita Federal, tinha muita gente, muito nerd, né, vamos dizer assim, eu pedi ajuda dos meninos, eu falei, eu preciso ir muito bem nessa prova, vocês têm que me ajudar. O pessoal foi dando dicas e até Dicas, e fui super bem na prova. Legal. Né? Me ligaram, falaram assim, Domênica, do Santander, você foi muito bem na prova, escolha a área que você quer, né, que a gente direcione seu currículo. Na hora, tesouraria. Pronto, dito e feito, fui pra lá. E comecei uma entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, 4 entrevistas, e eu não passava. E aí eu falei, desisto, não é pra mim, eu acho que eu tô no lugar errado, eu acabei de começar a faculdade, não desisto. E botei na minha cabeça que eu ia procurar outra área, outro negócio. Onde a maioria das pessoas fazem, que é desistir, porque não é simples, não é tão fácil, ainda mais que você foi bem na etapa digital que fez você poder escolher uma área, Sim. ou seja, aquela confiança de que já era tua, natural que exista, né? E aí vem 1, 2, 3, 4 frustrações. É claro que a tua cabeça começa pra gente desanimar é muito rápido, onde foi que eu errei, né? Exato. E aí, passado um mês, mais ou menos, né, a primeira entrevista que eu fiz, o rapaz me indicou pra minha chefe, que se tornou minha chefe depois, né? E aí ela me ligou diretamente, não passou nem pelo RH, já tinha meu telefone, e eu acabei fazendo a entrevista, acabei passando e acabei entrando na mesa de operações, assim. Então era o private banking ainda, né? Era aquele segmento acima do alta renda, né? Então, mais pra tesouraria. E aí foi onde eu fui ver o que era uma tesouraria, né? Era cotação de moeda futura, era cotação de juros. A tua mãe profetizou e foi além do que você até... Nossa, né? era tudo, né? Eu nem perdida, né? Você realizou o sonho de entrar no banco. Realizei o sonho de Daqui entrar a no pouquinho a banco. gente vai entrar de forma mais profunda na história E no dela dentro Santander. de banco, dentro do Santander. Exato. Mas, olha que a gente quer fazer aqui um breve, né, overview. Desistência. Quantas pessoas desistem dos sonhos porque tem 2, 3, 4, 5 reprovações. Sim. Tem a reprovação em uma certificação, tem a reprovação no exame, ou abordou alguém e não teve resposta. E aqui... talvez nesse nosso bate-papo, a gente quer compartilhar o que a Domênica, claro que por estar aqui, viveu, mas também a gente quer trazer para você a mensagem que a desistência da vida não necessariamente ela é por conta de um processo, mas tem pessoas que desistem porque não tem o apoio familiar, não tem o apoio de um colega. A gente pega muito o caso de mulher aqui, Domênica, e isso daí a gente se sente muito privilegiado, inclusive, por poder participar da vida das pessoas. Tem 3 casos que eu vou trazer aqui muito resumidamente, que marcam bastante um pouco dessa nossa trajetória de gerar valor para as pessoas, e não eram alunas, não eram pessoas que foram estudaram com a gente, mas sim pessoas que nos conheceram em redes sociais. Uma delas depois se tornou aluna, mas ela trouxe na época um relato em que ela falava com o esposo, que na teoria quem deveria mais ser próximo é o esposo, né? Sim. Apoiador e tal. É uma menina super esforçada, e o esposo dela falava assim, olha, desiste porque eu vou ter que te sustentar a vida toda, você não tem capacidade para isso. E imagina, isso daí você não vê acontecendo da mulher para o homem, né? É muito raro. E aqui a gente está falando de uma forma bem raiz mesmo, porque a gente ouve isso daí. Então, como homem, eu nunca teria essa percepção, porque eu não acho com as pessoas assim, mas uma seguidora trouxe isso, e o cara falou para ela há muito tempo, e ela não somente entrou no mercado, isso no meio da pandemia, ela foi com 6 meses de destaque na mesa de renda fixa, na corretora que ela entrou, ela foi para um outro banco, numa área de investimentos que muito desejada, e ela está na 2ª promoção, com reconhecimento, isso no intervalo de 3 anos e pouquinho. É onde a gente quer chegar. Às vezes, você precisa renunciar e abrir mão, e enfim, se livrar de algumas coisas, que elas são as coisas que tóxicas, né, Rô? Tóxicas que estão, às vezes, dentro de casa, estão mal inimigo. Dentro de casa, e eu passei por isso, essa situação, eu escutei num relacionamento meu, em que o meu parceiro não queria, né, não gostaria de estar com alguém que tivesse a ambição de ser uma diretora, porque tomaria muito tempo, ou até que ganhasse mesmo mais do que ele. Que ganhasse mais, né? Isso daí é insustentável. Uma vez eu também escutei, você não sabe ganhar dinheiro, você tá fazendo errado. Então, assim, são coisas que na hora, eu lembro que eu não tinha vontade, eu achava que eu era uma péssima profissional. E hoje, então assim, você teve um caso,
eu estou trazendo um outro caso que igualmente grave, pessoas que estão ao lado ali de pares, de cônjuges que jogam contra, né? Jogam contra. Eu já vi um outro caso em que a família toda dessa menina aqui, outra moça também jovem, a família toda começou, ela virou chacota porque ela começou a estudar para certificação e ela trabalhava numa empresa familiar e falavam para ela assim, quem é você para trabalhar no banco, né? Quem é você para trabalhar no banco? Gente, é seguidora, normal. Essa moça, também na época da pandemia, e como na pandemia ali a escola estava no segundo ano, né, de existência, tinha um pouco mais de tempo até para ver redes sociais. Nesse primeiro e no segundo caso, eu consegui conversar um pouco mais, trouxe até para a gente internamente ajudar de alguma maneira essa galera com dicas. E essa menina também, ela conseguiu emprego, não conseguiu na área de investimentos como o primeiro caso, conseguiu numa agência e depois prosperou. Essa menina até eu acompanho bastante ela em rede social, mas ela venceu o ambiente dela. O ambiente da primeira era muito tóxico em casa, né? Do cônjuge, e o segundo ambiente, que era muito negativo, era de um ambiente de profissional, em que ela levantou a mão. Por isso o conselho, guarde esses planos que vocês têm para as pessoas corretas, né, Du? Porque às vezes a pessoa que ela não tem a mesma ideia, o mesmo sonho, ou ela nem tentou, ela pode fazer que você desista, ou mesmo que ela, enfim, ela pode ser frustrada por não ter conseguido, ou nem tentado e fazer que você também desista. Então, é muito importante, gente, ter essas malícias da vida. Tem um plano, guarda para as pessoas certas. Né? Então, e se precisar abrir mão de alguma coisa, renunciar, falar não, é muito melhor uma dor agora do que 10 dores futuras. Então, no caso dessa primeira, separar de um homem que era, de fato, um adversário para a vida dela. Nesse segundo caso, tampar os ouvidos e conseguir... quando alguém faz uma crítica, essa crítica diz muito mais sobre a pessoa do que sobre si. Então, você não pode ser refém da definição que os outros têm sobre você. E eu digo por mim, Rô, porque a minha vida alavancou na área comercial depois do término. E assim... Exatamente. Porque eu comecei a olhar para mim... e falar, eu não sou isso. Porque eu não tinha voz, né? Aquela voz que falava e me fazia relembrar, né? Algumas vezes sobre essa situação. E quando aquilo saiu, eu olhava, mas espera, não, eu não sou isso. E é ali que a gente vira a chave, dá o estalo na nossa vida, que a gente fala, eu vou atrás, eu vou conseguir, né? É esse propósito que a gente tem que ter. Eu vou conseguir. E quando a gente quer... a gente consegue, independente. E a gente tem que dar valor para as nossas, porque a gente confia, porque a gente acredita, e não por alguém que está julgando, e muitas vezes porque não quer te ver superior, né? Não, e quer te ver bem, nem você vai ser, nem vai ser, quer te ver bem, não melhor do que a si mesmo. É isso, né? Exatamente. A gente tem que estar junto para somar, né? Não é algo que uma comparação, uma briga, então, né? imagina olha que questão louca, né? Quero que você progrida, mas você não pode ganhar mais do que eu, porque eu sou homem. Limitar, olha que coisa né? louca. Não dá. E o terceiro caso é um caso que eu não esqueço, que é um caso muito especial. Também é seguidora, a gente não é aluna, nada, a gente não participou dessa transformação dela. Depois, a primeira se tornou aluna nossa, a segunda não sei falar se foi certificação ou não, mas dos MBAs não foi. E essa terceira, ela tá fazendo agora um MBA alta renda, mas assim, depois de 2 anos que ela entrou num banco. Então, não foi a Elmi Banco que naquela época a ajudou, mas nós podemos ali com uma dica, com um conselho, com uma força, fortalecê-la. Ela tinha 38 anos na época, e ela, mãe de 2 crianças, e ela era divorciada. E muita gente, quando ela ia conversar no LinkedIn, falava, olha, é a idade, não contrata com essa idade, você tá velha para banco. Olha, com filho é difícil contratar porque você tem que ter tempo pro filho. E ela veio assim, frustrada, mandou mensagem, olha, eu queria um conselho de vocês, porque estudei, tenho qualificação, tenho disponibilidade, tenho uma estrutura de rede de apoio que me ajuda em relação aos filhos. Por que eu sou condenada por ser uma mãe com 2 filhos? E você está ouvindo de quem? Ouvir as pessoas certas. E quando a gente fala de ouvir pessoas certas, você vai no LinkedIn pedir um conselho de alguém, peça da pessoa que conquistou. Conselhos construtivos de quem construiu. Quem falou que ela era velha? A Dani, o nome dela. Que ela era velha. Pessoas que, enfim, não tinham conseguido emprego, mas não foi por conta da idade, porque elas não estavam preparadas para o mercado. Ou então pessoas que nem eram do mercado e tinham ali na cabeça que banco tem limitador. Ela não somente entrou, como ela entrou num bom banco digital, no alta renda direto, com 38 anos e 2 filhos.
E aí você vê idade, questão dos filhos, a questão, ela não era do mercado. E o que é importante? Quando você trabalha, você se esforça, você busca também o network, em algum momento a vida vai te brindar ali com uma pessoa correta que vai comprar a tua ideia, te estender a mão. Essa menina, ela falou que na entrevista a gestora falou para ela, olha, eu prefiro 1000 vezes contratar uma mãe, porque a mãe, ela sabe, ela tem uma responsabilidade absurda, geralmente, com os filhos, e ela vai ter muito mais adaptabilidade, resiliência, força, porque ela tem 2 bocas que dependem dela. Olha que coisa importante. E como mãe, eu prefiro contratar uma mãe. E ela contratou essa nossa colega porque ela sentiu o quanto que, e não à toa, essa menina realmente está entregando muito, está muito feliz, e com toda certeza ela vai ajudar mais pessoas a não desistirem. Por quê? Tem muitos problemas na vida que separam você do sonho. Pode ser um esposo, pode ser um amigo, pode ser estrutura familiar. A vida não é justa, nem todo mundo tem condições iguais. Só que para você conquistar, você vai ter que falar realmente muitos nãos. E principalmente, vai ter que ser cascudo, né, Dô? Vai. E conselho, né, Rô? É uma coisa que a gente tem que pedir para quem é do meio, para quem entende, né, para quem seja um mentor, né, alguém que vive isso, você que é um profissional relacionado a isso, porque se não é uma pessoa de dentro, é uma opinião, e uma opinião a pessoa nem te conhece, opinião a gente dá para qualquer um. Agora, conselho é só quem conhece, quem te conhece ou quem entende do que você quer fazer. De resto, é opinião, e opinião não vale de nada, só faz a gente às vezes se frustrar mais ainda, né? Então a gente tem que saber com quem que a gente vai conversar também, é muito importante isso. Com toda certeza. Então, se você gostou desse vídeo, a gente vai dar continuidade agora, porque a gente vai falar muito de vida pessoal, só que nós vamos falar também nos próximos vídeos sobre vida pessoal já dentro do mercado financeiro. É isso. Quer algum recado final desse vídeo? Eu acho que a gente tem muita coisa aí pela frente, né? Aqui é um começo, é uma construção. A gente quer incentivar você. Se tá passando por alguma situação pessoal ali, sai fora disso e bora seguir o nosso caminho, que a gente tem muita coisa boa pra falar. Aqui não é caso de família, aqui nós lutamos, mas aqui tá compartilhando dicas raiz, porque nós sabemos o quanto que é complexo e realmente o quanto é difícil. Lidar. Então, tem algumas falas, né, que eu ouço que são bem interessantes. Melhor só que mal acompanhado, né? Sim. E assim, a gente fala bastante que ninguém passa na inércia na vida de outra pessoa. Tem muitas mulheres que a gente, como eu trouxe aqui exemplos, a Du também é outro exemplo, que elas são assim, elas têm um inimigo íntimo, né? Então, olha que louco, né? A gente veio falar aqui de várias objeções da vida, a gente acabou falando muito dessa que é do companheiro. Olha como tem peso, né? Então, realmente, tem você escolher peso. Quem tá na tua vida com toda certeza. Tá dentro da tua casa, né? Tem um peso muito grande, então que esse conselho fique para a vida, não somente aqui para essa jornada. Então, nesse vídeo, você não esqueça de deixar aqui o teu like, põe nos comentários o que você achou desse conteúdo, dicas também, e você vai ter uma sequência de conteúdos nesta semana para você entender como que realmente o lugar da mulher é onde ela quiser. E ao final disso tudo, a gente vai trazer uma baita novidade para você que quer mais proximidade ainda com pessoas do Corporate Bank, do Atacado. Afinal, nós temos o projeto Elas Se Bancam, que é uma iniciativa muito forte que as meninas tocam e que realmente capacita demais, abre mentes, e a partir dessa ideia vem um outro projeto muito legal. Tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando aqui hoje vai gostar. Então acompanhe essa sequência de vídeos e no final você vai ficar sabendo em primeira mão essa baita novidade. Fechou, Dô? Fechou. Obrigado, Dô. E deixa teu like, comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa pelo menos aí, para você realmente levar essa informação se você gostou, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Estamos juntos.